Oi, gente, bom dia, boa noite ou boa tarde, depende do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Para mim é boa noite. Eu acabei de chegar do trabalho, tomei um banho e aproveitando que não tinha ninguém em casa, eu vim gravar esse vídeo aqui, que é algo que eu queria muito contar para vocês. É uma história que aconteceu comigo, um fato que aconteceu comigo, e eu não sei por que tá me incomodando aqui no meu coração, sabe? Eu tô querendo contar para vocês aqui. E depois do fim dessa história, tire suas próprias conclusões. É, é um ato de fé, e no final dessa história eu gostaria que você me dissesse se eu recebi aqui na minha casa foi uma mulher ou foi o diabo. Depois você me responde aí nos comentários, após eu te contar essa história. Porque muitas pessoas sabem desse fato que eu vou contar aqui. A minha família toda, lógico, alguns amigos, algumas pessoas próximas a mim, sabem dessa história que eu vou contar, que aconteceu comigo. E algumas pessoas falam que eu recebi uma mulher, outras falam que eu recebi um diabo, eu não sei. E, sinceramente, eu prefiro nem falar o que eu acho, sabe, dessa história, do fato que aconteceu. Mas tire suas próprias conclusões, mas eu vou te contar o que aconteceu. No ano de 2009, eu estava naquela aflição porque eu estava querendo resolver, melhorar um pouquinho das minhas condições financeiras. Eu estava com minhas crianças em casa, eu ainda não trabalhava para fora e eu resolvi fazer panos de prato. Não é que eu resolvi fazer, eu primeiro tive que aprender a pintar panos de prato. Eu aprendi a fazer crochê para fazer os biquinhos ao redor do pano de prato e eu comecei a fazer meus panos de prato. Eu pintava e fazia crochê, os barradinhos nos panos de prato para vender os panos de prato e ter uma graninha. Eu ainda não podia na época sair para trabalhar fora. Eu não estudava, eu não fazia faxina e foi os meus panos de prato a porta que Deus me mostrou para ganhar uma graninha. E eu vendia os meus panos de prato e graças a Deus eu vendia para as pessoas da minha igreja, para os meus vizinhos, amigos. Muita gente comprava os meus panos de prato se algum amigo ou irmão ou vizinho vai lembrar dessa época, né? Que eu vendia os meus panos de prato. E eu vendia na época alguns panos, era R$ 5, outros era R$ 10. E graças a Deus eu vendia meus panos. E entrava uma graninha boa. Nessa época eu fiz alguns propósitos. Primeiro, eu abri uma conta no banco, uma conta poupança, com apenas R$ 100. Eu juntei o dinheiro e fui lá e abri uma conta poupança, porque eu queria, né, começar a economizar um dinheiro. Então, nessa época, eu abri uma conta poupança, coisa que eu nunca havia, né, tido. Beleza. Então, eu achei que eu poderia melhorar mais. E eu peguei algum dinheiro que eu tinha desses panos de prato, que eu ia vendendo, juntando, e pedi para aquela prima minha, que eu só não vou citar o nome aqui por ética, não sei se ela gostaria que eu citasse o nome dela aqui, lógico, mas aquela prima que viajou comigo para São Paulo, que ajudou eu a comprar muitas coisas para vender lá na minha lojinha. Pois é, ela, antes dela me ajudar nessa questão da loja, ela me ajudou dessa outra maneira. Ela comprava lingerie para mim lá em São Paulo, para eu vender. Então eu dava o dinheiro para ela e ela comprava lingerie para eu vender. E eu comecei a vender lingerie. Além de vender os meus panos de pratos, eu estava vendendo lingerie. Sabe aquela empolgação de você estar fazendo a sua renda, trabalhando por conta própria? Eu estava muito feliz, muito alegre. Era muito trabalho, gente, porque eu tinha duas crianças. Eu levava meus meninos para a escola, um estava adolescente, o outro ainda estava pequenininho. Eu levava meus meninos para a escola, depois a parte da tarde eu saía de porta em porta, oferecendo meus panos de prato para vender, oferecendo lingerie. E era uma luta mesmo. A parte da tarde eu ficava batendo perna ali, sabe? Para poder vender as lingeries e os panos de prato. E o que acontece? Nessa época, eu tava, assim, precisando mesmo de dinheiro. Meu esposo trabalhava, ele ganhava pouco, né? E a gente querendo fazer, assim, o máximo para poder entrar, né, uma graninha. E eu estava muito feliz, porque deu certo a venda dos panos de prato e porque estava dando certo as vendas da lingerie. E eu estava cheia de fé. Esse é um ponto importante, que eu não sei quem é você que está aí assistindo esse vídeo. Mas eu estava mesmo crendo que Deus estava esperando que eu trabalhasse,
que eu fizesse algo que ele colocaria as mãos dele para abençoar. Então eu fazia meus panos de prato e eu cria que alguém ia comprar eles. E graças a Deus alguém comprava. Gente, nem sempre comprava de primeira, às vezes você lutava, batalhava, eu lutava, batalhava, mas alguém comprava. É uma história muito longa dessa questão de pano de prato, o tanto que eu vendi, em lugares que eu vendi, que eu nem te conto. Mas o que acontece? Eu quero chegar nessa conclusão aqui do que eu falei no início do vídeo. Eu estava cheia de fé, acreditando mesmo. Sabe quando você tá crendo e você sabe que você só tem que fazer, que Deus vai te abençoar? Então eu estava assim, eu tenho que sair de porta em porta, alguém vai comprar essas lingerie. Eu tenho que fazer meus panos, alguém vai comprar. Amém. E aí, um dia eu estava sentada aqui no sofá da minha casa, assistindo televisão. Isso aqui que eu vou contar, gente, é questão de fé, tá bom? Não é para aconselhar ninguém a fazer o mesmo que eu fiz. Não são todas as pessoas que a gente ouve e vê na televisão que são confiáveis. Isso é uma questão de fé. Gente, vou ter que pausar o vídeo aqui que tocaram a campainha. Eu espero que dê para continuar, que eu consiga pegar o mesmo raciocínio que eu estava. Chegou o meu sobrinho que está morando aqui em casa no momento, e aí eu fui abrir a porta lá para ele. Então, gente, o que eu ia falar é que nesse momento que eu estava nessas vendas dos meus panos de prato e das lingerie, e eu tinha aberto essa conta poupança e economizando, querendo fazer uma renda, o que acontece é que eu comecei a economizar um valor que para mim naquela época era muito dinheiro. Eu guardava ali, às vezes, eu vendia meus panos, como eu falei, de 5, 10 reais, e às vezes eu economizava ali 50 reais, às vezes 60, 70 reais eu colocava ali na conta poupança. E, às vezes, se eu vendesse 100 reais, eu tirava meu dízimo, tirava um pouquinho para colocar na poupança, e era dessa maneira. E eu tinha conseguido economizar um valor, para mim, gente, era muito. Eu nunca tinha conseguido economizar aquele valor. Eu tinha 1.000 reais. Eu estava muito feliz, porque eu estava dentro de casa e tinha economizado 1.000 reais. Era muito dinheiro para mim. Muito dinheiro. Naquele momento eu estava feliz. Eu tinha uma conta poupança com 1.000 reais. E eu tinha um propósito na época. Era um tratamento odontológico. Né? Eu tinha um tratamento para fazer. E eu ia usar esse dinheiro para isso. Beleza, estava com esse valor em mãos para isso. Então, o que acontece é que eu estava assistindo um programa na televisão. Gente, eu tô suando tanto porque aqui tá muito calor. E se eu ligar o ventilador, vai atrapalhar. Então, vou até limpar aqui um pouco do suor. Porque tá muito quente aqui. Se eu ligar o ventilador, o barulho vai atrapalhar. Então, o que acontece? Eu estava aqui, no sofá da minha casa, assistindo a um programa de televisão. E eu não quero falar o nome do programa, porque talvez você não goste da pessoa e tal, mas nesse programa não é nem essa a questão. Eu parava para assistir de vez em quando alguns programas, em específico esse, eu parava porque às vezes a palavra era algo maravilhoso, era Deus falando, sabe? Deus falando comigo, porque sempre o Senhor fala e eu amo ouvir o Senhor falar, e às vezes o Senhor nos fala muito através da palavra que alguém está falando. E eu estava sentada no sofá da minha casa e eu estava assistindo um programa de televisão. E aquela palavra falou muito comigo. Como eu disse, eu já estava cheia de fé, acreditando que se eu fizesse, Deus estaria me abençoando. E eu estava sentada no sofá da minha casa e aquela palavra tocou o meu coração de uma maneira muito grande. Eu senti que eu precisava agir e fazer algo, porque eu estava com muita fé. No final daquela palavra, o irmão, que hoje ele não existe mais, ele já morreu, sabe? Esse irmão é o Morre Cerulo, não sei se alguém conhece. Ele falou uma palavra, ele pediu uma oferta de 900 reais. E ele falou assim, olha, Deus já tá abrindo as portas. Esse ano agora, era no ano de 2009, gente. O próximo ano que vai entrar, Deus já tá escancarando as portas. Mas sela com um ato de fé, sela com essa oferta de 900 reais. Mas aqui eu quero falar algo pra vocês, gente. É pessoal, é individual. Tem que ser algo da sua mente, do seu coração. Você tem que ter convicção.
não é questão de manipulação, não é fazer tudo que outros te mandam fazer. Mas naquele dia, meu coração estava ardendo demais, sabe? Naquele dia, Deus já tinha falado tanto ao meu coração e só confirmou através daquela palavra que R$ 900, que para mim, naquele momento, eu tinha feito uma grande economia, que eu tinha R$ 1.000 na conta poupança, R$ 900 não era nada. Era mais importante aquela fé e aquela certeza de que Deus estava me abençoando. E aí eu cheguei pro meu esposo e falei, ô meu querido, sabe aquela economia que eu tenho lá? Aqueles R$ 1.000 para aquela situação minha? Pois então, já era. Não vai ser mais, porque agora eu vou ofertar R$ 900. Eu vou ofertar R$ 900. E eu ofertei. Eu enviei R$ 900 para, né, essa obra, né, de Deus. Independente do que eles fizerem com o meu dinheiro, gente, eu também, isso é outra coisa que não me importa. O que importa é é a fé que estava em meu coração, era a certeza e a convicção que eu tinha e que Deus já tinha me pedido antes de pedir para ele, porque, sabe, você entende? Quando seu coração já está aberto a doar e dar mesmo. Então eu fui lá na conta e saquei os R$ 900, que é apenas com 100. Saquei os R$ 900. É engraçado que eu penso nisso assim. É como se eu tivesse 1.000. Se eu tivesse que tirar o dízimo, eu não teria que tirar 100. Parece que foi o contrário. Deus falou, você vai ficar com 100 e vai me dar os 900. E foi assim que eu fiz. E eu fiz com o coração cheio de alegria. De alegria. Vocês não têm ideia. Eu fiz aquilo com o coração cheio de alegria. Era simplesmente pela maravilhosa convicção e fé de que Deus estava me abençoando. E isso era o que importava. Eu fui, peguei e fiz essa oferta nesse valor de R$ 900. E eu estava cheia de fé. Eu estava assim, agora eu já estava com o coração cheio de alegria, de convicção e fé. Agora eu sentia muito mais empolgada. E eu tinha feito vários panos de prato. Eu estava com uma sacola cheia de pano de prato, bordado. Bordado não, pintado, que eu pintava, fazia crochê, né, os barradinhos de crochê. Tava com a sacola cheia de pano de prato. A minha prima tinha trago as lingerie e eu estava com uma sacola cheia de lingerie nova. Eu tava muito empolgada, gente. E eu tinha na minha cabeça que eu vou vender tudo isso, vai entrar uma grana boa e rapidamente eu terei de volta mais do que R$ 1.000 na minha conta. Eu tinha essa certeza na minha mente, que tudo que eu tinha aqui, todo o material que eu tinha, Deus ia abrir as portas de uma maneira tão grande que eu ia vender tudo tão rápido e rapidamente eu teria de volta aquele dinheiro. E eu estava dessa maneira. E eu acho que eu ofereci para umas 2 pessoas apenas. E aí, gente, acontece esse fato, que eu quero que vocês prestem atenção. Toca a campainha da minha casa. Toca a campainha da minha casa e eu estava só em casa, meus meninos estavam para a escola. E uma senhorinha de idade, com uma bengala, estava no meu portão. Escutem essa história, gente, e tirem suas conclusões. Muita gente ao meu redor sabe desse fato, né? Inclusive o pessoal da minha casa, lógico, tudo. Aí tinha uma senhora morena, mancando com a perna e com a bengala, e me chamou pelo nome, Maura, você é a Maura? Eu falei, sou eu. Você que vende lingerie, panos de prato? Aí eu, sim, sou eu. Oh, mas pensa na senhora doce. O jeitinho dela, tão doce, tão... Nossa, não, aquilo, sabe, primeiro era uma doce senhorinha, uma vovozinha maravilhosa, era essa aparência que ela me passou. E ela falou, porque duas pessoas que te conhecem me indicou aqui a sua casa, e aí eu queria ver seus panos e tal. Eu ia até levar no portão e ela perguntou assim, você tem um copo d'água para me oferecer? Falei, claro. E eu fiquei com dó que a mulher tava lá no portão, o sol quente, e eu convidei ela para entrar. Você quer entrar? Aí ela, sim, eu quero entrar. E ela entrou dentro aqui dessa minha sala. Na época, essa minha sala não tinha nenhum sofá. Tinha sim o sofá, mas tinha uma mesa também. E tinha uma cadeira, umas cadeiras aqui no meio. E ela sentou e entrou, sentou. Eu fui na cozinha, peguei a água para ela tomar. Ela tomou a água, bateu um papo comigo e falou o nome de 2 pessoas que eu conheço. Que eu conheço, não é tão pertinho da minha casa, mora uns 2 quarteirões à frente. Mas ela falou o nome de 2 pessoas que eu conheço, minhas conhecidas, que comprava coisas nas minhas mãos e que eram pessoas fiéis a mim, sabe? E ela citou o nome dessas 2 pessoas, é porque fulana e ciclana que me apresentou
você, e eu vim aqui porque eu tenho 2 filhas e elas estão precisando comprar lingerie e elas querem comprar muito. Porque elas não têm tempo, uma trabalha no sacolão, outra trabalha no supermercado, e elas não têm tempo de olhar. Gente, mas vou ser sincera pra vocês, enquanto a dona falava comigo, eu já estava assim, não, vou vender muita coisa, essa mulher, ela já falando que as filhas dela ia comprar muito e tal. E aí, menina, eu tô falando aí menina, eu não sei se é menina ou menino que tá ouvindo a história, e eu já fiquei empolgada, eu fiquei toda alegre. Falei, gente, ela vai comprar, que maravilha. Eu já tava alegre, regozijando dentro de mim, sabe? Muito alegre. Ela vai comprar, que bom. Eu tava tão feliz. E eu conversei bastante com essa senhora, e ela me falou das filhas dela, e ela começou a olhar as lingerie, e nisso tava a sacola de pano de prato, e ela começou a ver meus panos, falou, menina, que maravilhas, que panos maravilhosos. Ela começou a elogiar os meus panos, e falou que ela queria comprar pra casa dela, e que tinha a vizinha e fulana que ela ia mostrar também. E nessa questão toda, ela falou assim, você deixa eu levar lá na minha casa pra me mostrar fulana e ciclana e pras minhas filhas escolher? Aí citou de novo o nome das minhas vizinhas e falou assim, é porque fulana e ciclana me conhece muito. E como eu conheço as 2 vizinhas que ela citou, e eu conheço muito, são pessoas maravilhosas, e eu, bom, se minhas 2 vizinhas maravilhosas conhecem essa dona, e essa dona é uma pessoa do bem e tal, e eu tava empolgada, gente, que eu ia vender muita coisa e cega. Hoje eu vejo que eu estava cega também pela ambição, talvez, ou pelo desejo de vender tudo. E então ela pediu para levar a sacola de lingerie e de pano de prato. E aí ela falou assim, olha, vou te dar minha identidade, meu número de identidade, meu número de telefone, o meu endereço, o nome da igreja que eu congrego. Gente, a dona me deu uma lista, o nome da igreja que ela congregava, o número da casa e o número da rua, o nome das pessoas. Meu Deus, uma senhorinha daquela bater no meu portão. Onde que uma senhorinha de idade ia bater no portão pra dar um calote? Nunca isso passou pela minha cabeça. E eu coloquei na mão dessa dona a minha sacola de lingerie e de pano de prato. Tudo. Isso foi no sábado. No sábado, não, na sexta-feira. Isso foi na sexta-feira. E ela falou assim, olha, se eu não vim aqui amanhã, que era sábado, ela falou assim, ó, eu venho no domingo, porque domingo eu vou na escola bíblica dominical da minha igreja. Quando ela falou de igreja, escola bíblica, isso me deu mais credibilidade. E aí domingo eu passo aqui e deixo pra você, se eu não vier no sábado. Então, beleza, eu fiquei feliz da vida. Abri o portão, a dona saiu andando, gente, essa imagem na minha cabeça eu conto aqui e é como se eu estivesse vendo. Eu abri o portão com um sorriso largo no rosto e abri o portão e lá vai a dona com as minhas sacolas. E como ela tava com a bengala e eu queria ajudar ela, quase que eu queria ir lá na casa dela levar a sacola pra ela. E ela, não, precisa não, eu vou segurando aqui e segurando com a bengala assim e com as sacolas na outra mão. E lá se foi ela com toda a minha mercadoria. E chegou o sábado e eu tava tranquila, porque esperei que ela aparecesse, e ela não apareceu, mas ainda assim eu estava tranquila. Aí chegou o domingo e ela não apareceu. Mas eu esperei, né? Domingo depois do almoço e ela não apareceu. E foi dando domingo à tarde, ela não apareceu. Então eu fui atrás. Eu fui na igreja, que não existia essa dona na igreja, né? O nome dela. Eu fui lá no bairro, que não é tão longe daqui, né? É o próximo bairro aqui, do lado do meu bairro. Eu fui andando. Eu fui nesse bairro, fui no endereço que ela me deu. Gente, esse dia começou a cair uma chuva no dia. Começou a cair uma chuva, gente. E eu, tanto é que no lugar que eu fui esconder da chuva, e tava pra frente, em frente ao endereço que ela tinha me dado, era um muro caído, um matagal. E eu estava em pé, assim, escondendo da chuva, embaixo da marquise, e olhando para aquele endereço que ela tinha me dado, que tinha um muro caído e um matagal, e eu não sabia o que eu pensava. Eu só estava triste. Eu estava tão triste, eu falei, meu Deus, aquela mulher me deu um calote. Não existe endereço, não existe ela nessa igreja, essa pessoa não tá na igreja que ela falou que estava. Não existe esse endereço. Aí na volta eu vim tão abatida, tão assim, acho que nem enxergava o caminho que eu tava andando.
Porque pra mim era muito dinheiro, gente. Eu tinha investido material pra comprar pano, tinta pra comprar, dinheiro pra comprar pano, dinheiro pra comprar tinta, dinheiro pra comprar linha pra fazer os biquinhos nos pães de prato, né, os barradinhos de crochê. Eu tinha gastado tudo que eu tinha comprando lingerie e eu tinha dado o meu dinheiro naquela maravilhosa oferta. Eu não tinha mercadoria mais nenhuma pra vender. E eu não tinha mais dinheiro, a não ser os 100 reais que tinha ficado lá na conta poupança. Eu não tinha mais nada. Então, aquele dia, eu voltei tão triste. E eu passei na casa das minhas duas amigas, que ela citou o nome. As duas. Uma hoje não existe mais. O Senhor já levou ela também. Mas eu passei na casa delas e elas falaram assim comigo: Maura, eu não conheço essa mulher. Não conheço, falei o nome, como que ela era. E todas as minhas duas amigas falaram: Maura, não conheço essa mulher. Não vi, nunca vi, não sei quem é, não conheço. E eu falei: gente, ela falou o nome de vocês pra mim. Ela falou o nome de vocês pra mim. E aí, gente, eu voltei pra casa muito triste. E aí eu quase chorei perto do meu esposo, falei: eu caí num golpe, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu perdi toda a mercadoria. E aí, eu queria chorar, porque eu já estava assim, quase chorando. E quando eu pensei na oferta de 900 reais, quando eu pensei na oferta, eu estava lá no quintal, quase que chorando. O meu esposo falou assim: não, na hora, você caiu no golpe. Essa mulher te roubou. Essa mulher roubou tudo, veio aqui dentro de casa e roubou tudo seu, levou sua mercadoria. Eu falei: gente, eu abri a porta, eu recebi, eu dei água, eu entreguei na mão dela tudo que eu tinha. E aí, naquele momento, eu tava quase chorando, lá no quintal, contando pro meu esposo. E aí, Deus. Sabe aquele pensamento que vem e que você pode até achar que é você, mas que não veio da sua mente. Deus falou: não murmura, sabe? Não reclama. Não murmura, não reclama. Porque eu lembrei da oferta. Aí eu imaginei, nesse momento, o diabo quer que eu reclame agora, mas eu não vou reclamar. Eu entrei por essa porta aqui e fui ali no quarto e ajoelhei e orei. E falei: Pai, eu te dou graças porque tudo está em tuas mãos, a minha vida está em tuas mãos, os meus projetos estão em tuas mãos, os meus sonhos estão em tuas mãos. Aquela mulher, independente de quem ela seja, ela não tem maior controle do que o Senhor também controla. Tudo está em tuas mãos e eu quero sossegar o meu coração, Senhor. Não me deixa reclamar, Pai, porque na minha mente, nesse momento, eu pensei na oferta que eu ofertei e eu não quero reclamar. Porque o dia que eu ofertei esses 900 reais, eu ofertei muito alegre. O meu coração estava muito cheio de fé e de convicção. Eu não quero reclamar, Pai. Eu não quero reclamar. E nesse dia, eu orando, eu falava: e nesse dia, Pai, nesse momento agora, eu estou com meu coração muito triste porque eu acho que eu fui roubada. Eu acho que eu perdi tudo que eu tinha de meu material para trabalho. Mas eu não quero reclamar do que eu ofertei, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas e eu estava muito alegre, muito feliz, muito cheia de fé. Eu não quero reclamar. E eu orei. E aos pés do Senhor, chorei pedindo para o Senhor não deixasse que eu reclamasse. Independente do que havia acontecido, que o Senhor não deixasse que eu reclamasse. E o Senhor me deu paz. O Senhor me deu paz. O Senhor me deu alegria. E aí, é lógico, né? Eu nunca mais vi essa mulher na minha vida. Eu nunca mais vi nenhuma peça daquelas, nem lingerie, nem pano de prato. E naquela semana eu estava varrendo o meu quintal. E a vizinha minha, que mora aqui do lado, ela de cima, né, ela tem uma cobertura lá, e ela vendo varrendo o quintal, ela falou assim: Maura, você faria faxinas? Aí eu: meu Deus, lógico, faria. Você já trabalhou como faxineira? Aí eu disse: não, mas eu já trabalhei em casa de família. E ela disse: não, tem uma mulher lá no banco que ela tá precisando de uma faxineira. Ela é uma pessoa bacana demais, Maura, bacana demais. É uma mulher excelente, ela é uma bênção na minha vida. E contou sobre essa mulher que trabalhava no banco e que tava precisando de uma diarista. E ela perguntou se podia me indicar. Eu falei: pode me indicar. Isso seria, sabe, um tema para outro vídeo, porque foi aí que começou as minhas faxinas. Mas o que eu quero deixar é que nesse momento eu comecei a fazer faxina.
Nesse momento eu comecei faxina e essa mulher que ela me indicou foi a primeira pessoa a eu fazer faxina. Foi a primeira e a última que eu deixei por consideração, porque eu nunca trabalhei na casa de nenhuma pessoa como esta. Não vou citar o nome dela, que também seria falta de ética, né? Mas ela, gente, se eu contar, foi a melhor das patroas. Se eu não trabalhasse porque aquele dia era feriado, ela me pagava diária. Se eu tivesse passando mal e não fosse, ela me pagava diária. Se ela viajasse e não precisasse que eu fosse, ela me pagava diária. Quando chegava final de ano, ela me pagava às vezes 2, 3 diárias de presente. E muitas outras coisas. Mas foi ela a primeira pessoa que Deus colocou na minha vida como patroa para eu ser faxineira. E rapidamente fazendo as faxinas, eu recuperei o valor que eu havia perdido em mercadoria. Porque o dinheiro que eu ofertei não foi perca mesmo, não foi. Daquele dia Deus começou a abrir porta de faxina e foi as faxinas que me trouxe até aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, eu ganhei ela de presente. O irmão que eu ofertei lá, os R$900, mandou essa Bíblia de presente pra mim pelo correio. Eu não sei se dá pra ver, eu tinha anotado nessa Bíblia. Eu vou mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver. É bem pequenininho aqui, ó. Vou chegar aqui perto da câmera pra ver se consegue ver. Olha a data que eu ganhei, ó. Data da oferta. 9/9/2009. E a oferta que eu tinha dado, R$900. Eu não sei se é uma coincidência, sabe? Eu não sei se é uma coincidência, eu não sei. Mas não é coincidência, né? É fé mesmo. Tá aqui a data, sabe? Ele me mandou essa Bíblia de presente, em agradecimento pela oferta. Tá aqui a data. 9/9/2009. E o valor da oferta era R$900. Eu falo, tem algo muito misterioso aqui dentro. Porque a partir daquele momento, daquelas faxinas, gente, eu ainda tenho bênçãos para contar sobre essas faxinas. Porque através dessa faxina eu paguei uma faculdade de R$25 mil. Porque 25, 24, né? 25 ou 24. A matemática aqui não tá funcionando no momento, não. Eu pagava R$500 por mês, você sabe. Eu paguei minha faculdade. Eu fiz muita coisa aqui na minha casa, gente. Uma hora eu falo, assim, sabe? Coloquei o piso aqui, ajudei meu esposo, né? A gente terminar a construção, que ainda não terminou, mas adiantar muita coisa. Eu pude abençoar muitas pessoas com esse dinheiro das minhas faxinas, sabe? Meus parentes aí sabem algumas coisinhas. Então, assim, essas faxinas foram bênção de Deus. Através dessas faxinas, eu fiz grandes coisas. E naquele momento, eu parei de vender, né, as lingeries e os pães de prato, né, desde que essa mulher levou esses últimos. E fiz faxinas até pouco tempo, né? Isso aí já é assunto que vocês conhecem, né? Vocês já sabem da história. Mas fechando aqui, gente, quando eu conto para algumas pessoas falam comigo, gente, um detalhe aqui, por favor, voltem atrás, um detalhe muito importante que eu gostaria de contar. Depois que eu tinha feito essa oferta, eu estava no portão da minha casa, gente. O que eu tô falando aqui é ato de fé. Nem todo mundo vai acreditar, sabe? Nem todo mundo vai crer. Mas o meu coração, a minha mente, Deus como testemunha e você aí ouvindo. E aí com cada um, sabe? Eu estava aqui na minha casa, depois dessa oferta, alegremente. Eu estava no portão da minha casa, olhando as pessoas passando na rua. E passou um grupo de mulheres. Que aqui, eles têm um lugar que eles faziam, não é um monte, né? Que aqui nem é tão alto assim, é plano. Mas eles faziam oração. E tava indo um grupo de mulheres orar. E tinha passado, aí uma voltou no meu portão enquanto eu estava parada. Eu não conheço nenhuma delas, gente. Aí ela falou comigo assim, irmã, Deus manda te falar para você vigiar. Para você vigiar. Porque uma cobra vai entrar dentro da sua casa. Gente, meu esposo, meus amigos, muita gente sabe dessa história. Naquele momento que ela falou isso pra mim, gente, sabe o que eu pensei mesmo? Eu pensei uma cobra. Um animalzinho, sabe? Um animal, cobra que rasteja. Tanto é que eu fiquei no pé do meu esposo pra ele capinar o quintal. Falei, meu bem, você capina esse quintal, pelo amor de Deus. Porque vai que entra uma cobra aqui dentro de casa e esses meninos aqui. E eu fiquei preocupada. Eu falei pro meu esposo capinar o quintal. Eu fiquei preocupada com uma cobra. Mas algumas pessoas falaram comigo, Maura, a cobra era essa mulher.
Era essa mulher. E às vezes quando eu conto a história, eu já ouvi pessoas falando, minha filha, foi o próprio diabo que entrou. Ele sabia do seu propósito com Deus. Ele queria que você murmurasse. Eu não posso falar isso, gente. Eu não tenho essa convicção. Eu não posso falar nada. Deus sabe de tudo. Ele viu, ele sabe. Pode ter sido uma mulher que me roubou e, sei lá, foi embora, fugiu daqui, dessa região. Pode ter sido uma mulher. Pode não ter sido uma mulher. Eu não sei. Eu não sei. Mas o propósito talvez fosse que eu murmurasse, mas eu não murmurei pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu fiz esse ato de fé, essa oferta com muita alegria. E o Senhor me recompensou grandemente. Primeiro que essa Bíblia, eu leio ela todos os dias. E hoje aqui em casa a gente tem o hábito de estar lendo um capítulo todos os dias em família. E com essa Bíblia aqui que a gente lê. Essa Bíblia, ela registra, sabe? O título dela aqui é Batalha Espiritual e Vitória Financeira. É o título porque dentro dela tem muitos estudos sobre batalhas espirituais e vitórias financeiras. Talvez foi uma batalha espiritual que eu vivenciei, sabe? E essa mulher, muita gente fala que foi o próprio diabo que entrou aqui na minha casa. Outras pessoas falam que foi uma mulher que me roubou. Eu não sei. Depois você me conta aqui nos comentários o que você acha. O que você pensa sobre isso. Mas uma coisa eu sei, que Deus é fiel. E quando Ele vê os nossos atos, Ele sonda a nossa mente, o nosso coração, sabe? Ele sabe de tudo. E Ele sempre nos abençoa se nós formos verdadeiros, se nós formos sinceros. E se não murmurarmos, não reclamar, a bênção já está à porta para chegar nas nossas mãos. Era essa história que eu queria contar para vocês, que me aconteceu no ano de 2009. E eu só tenho colhido bênçãos desde então. Apesar daquela perca, as bênçãos têm sido muito maiores mesmo. Gente, Deus que abençoe cada um de vocês. E obrigado àquele que conseguiu ficar até o final do vídeo, porque eu queria contar toda a história e foi longa. Mas que Deus abençoe cada um dos que ouviram. Que na sua vida também tenha muitos testemunhos de fé. E que Deus te abençoe grandemente. Até mais, gente. Tchau, tchau.